Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E daqui a uma semana nós vamos escolher vereadores e prefeitos nas nossas cidades. E nós, como cristãos, temos o dever de participarmos deste momento com muita consciência. É muito difícil neste momento falar sobre política. Política não é algo que a gente gosta de falar, porque a gente sabe as dificuldades que os políticos têm quando eles falam muitas coisas antes das eleições, mas na hora de cumprir não cumprem aquilo que prometeram. E então é exatamente aí é que nós cristãos entramos. Nós devemos ter mais coragem para participar deste momento na história da nossa cidade, da história, eu diria, da nossa própria vida. De que a gente, quando está decidido a votar em alguém, em primeiro lugar a gente deveria conhecer esta pessoa pessoalmente. Isso é uma coisa que, por exemplo, nem todas as pessoas vão ter essa possibilidade, principalmente em grandes cidades. Isso é algo muito mais difícil. É possível. Quando a gente tem esse interesse, é possível, mas é mais difícil. Nós hoje estamos morando numa cidade menor, e então a gente percebe como é mais fácil você chegar naquelas pessoas que a gente quer votar ou aquelas que a gente demonstrou algum interesse em votar porque achou que seriam as pessoas ideais para governar o município. Mas nós cristãos, uma das coisas que nós, na minha opinião, não devemos fazer como cristãos é nos ausentar deste processo. É fazer de conta que nós não somos responsáveis por votar em alguém. Por exemplo, anular o nosso voto. Não darmos importância ao voto, ao nosso voto, à nossa participação. Não darmos importância nem de conhecer, nem de saber quem são os candidatos. E depois, quando o nosso município é mal governado, ou achamos na caminhada que está sendo mal governado, nem temos o direito de reclamar, porque afinal não participamos deste processo tão importante para as nossas vidas, para a vida das pessoas que me rodeiam, para a vida da minha comunidade, para a vida da minha família, dos meus amigos. Então, nós cristãos somos diretamente responsáveis por aqueles que governam. Na Bíblia, em Provérbios 31, a mãe do rei Lemuel lhe disse o seguinte: fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por ele e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. O que a mãe deste rei falou para ele serve também para nós. Nós, como cristãos, também devemos levantar a voz a favor dos pobres, dos desamparados e dos que estão doentes. Lutar por uma saúde melhor no nosso município. Lutar por uma educação melhor. Lutar por mais segurança. Nós não estamos acostumados a nos preocupar com estas questões. Nos preocupamos na fala. A gente fala que está preocupado, que os nossos governos deveriam ser melhores, mas nós não batemos na porta do prefeito ou na porta do vereador que elegemos para cobrar. E nós temos esse direito. Mesmo que o vereador que está lá não ganhou, não fui eu que votei naquele vereador que está lá, ou naquele prefeito que está lá, ele não foi esse que eu elegi, mesmo assim, nós cristãos deveríamos nos importar tanto a este respeito que deveríamos, em qualquer circunstância, caso o meu candidato ganhe ou não, fazer essa cobrança. A saúde na nossa cidade é um dos pontos mais importantes, pois então eu vou lutar para que isso seja melhor, eu vou cobrar. E eu vou cobrar agora, antes da eleição. Porque depois da eleição, se ele não cumprir, eu tenho o direito de cobrar dele. Eu tenho o direito de saber por que o que ele falou, o que ele prometeu não está sendo cumprido. A educação, que é algo muito importante,
na vida da sociedade, a segurança, né? A mobilidade da nossa cidade, empregos, nós precisamos de empregos, vivemos um momento de caos no emprego em todo o Brasil. Nós temos muitos problemas, sérios problemas, e muitas coisas boas também, que a gente vê que muitas coisas os nossos governos se esforçaram por fazer e a gente também precisa, como cristão, aprender a reconhecer as coisas que deram certo, as coisas que os prefeitos, os vereadores, as vereadoras, as prefeitas, a governadora do nosso estado, o presidente do nosso país está fazendo para melhorar. Nós também precisamos, como cristãos, reconhecer aquilo que está sendo bem feito. Nós temos muito a mania de criticar e não olhar aquilo que também de bom está sendo feito. Paulo, em Romanos 13, fala da obediência às autoridades. Obedeçam às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Então eu até posso escolher o meu candidato, você pode escolher o seu candidato, mas sempre tendo em mente que a última palavra é de Deus, que Deus é que permite e não permite. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que comanda a minha vida e que comanda a tua vida. Este é um princípio cristão que nós também normalmente esquecemos, que Deus não interfere na nossa vida, que Ele não interfere na compra da nossa casa, por exemplo, que Ele não interfere no nosso trabalho, que Ele não interfere na política da minha cidade. Deus é Deus sobre todas as áreas da minha vida. Deus é comandante sobre tudo o que eu faço e sobre tudo o que eu não faço. Deus é que tem o controle da minha vida. Eu, como cristã, penso que Deus tem o controle de toda a minha vida. Eu posso até ter desejos, eu posso até ter planos, mas é Deus que finaliza este plano, finaliza as coisas que eu penso para o meu bem. Então eu faço parte desse processo, eu tenho o direito de fazer parte desse processo de eleger as autoridades da minha cidade, do meu estado e do meu país, mas eu tenho que ter consciência, e isso é bom na minha opinião, é Deus que permite. E Deus permite conforme aquilo que também o povo pede, porque Deus pede que nós oremos pelas nossas autoridades, né? Porque elas estão a serviço de Deus neste mundo. E elas vão ser cobradas por isso. Eu também preciso ter presente isso, que eu elejo aqueles que prometeram, aqueles que fizeram promessas, mas Deus também vai cobrar deles, porque eles foram permitidos que estivessem lá no poder por Deus, e portanto eles também serão cobrados por Deus, porque as autoridades estão a serviço de Deus, para o bem de você. Romanos 13, 4. Então, as autoridades são colocadas lá para nos proteger. Então, nós temos como cristãos o direito de cobrar dos nossos governantes uma vida melhor nas nossas cidades. Então, daqui a uma semana, não se isente de votar, não anule seu voto, pense durante essa semana em quem você quer votar, vá atrás, converse, se possível, com o seu candidato, com aquele que você está interessado em votar. Escute o que ele tem a propor, escute as suas propostas, para que depois você também possa cobrar. Porque você não vai poder cobrar se você não se envolveu, se você não esteve presente neste momento tão importante da vida da nossa cidade. Que Deus abençoe você neste domingo, que Deus abençoe você nesta semana, e que Deus resplandeça o seu rosto sobre as nossas cidades, sobre o nosso país. Amém.